Aquele que comigo, quando eu choro, chora. Aquele que comigo dança, a este jamais direi, ora, não me amoles. Aquele que comigo, quando eu choro, chora. Distância. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, para transmitir a palavra de Deus. A melhor notícia é a palavra de Deus. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O programa Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana Distância. A Igreja Presbiteriana Distância fica na Rua Gomercindo Bessa 124 e os cultos são dia de quinta-feira às 19 horas, aos domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. No Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 10, versículo 48 e 49, tem um texto muito lindo isso aqui, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chame-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. É a história de Bartimeu. O texto sagrado diz que Bartimeu era um cego. Bartimeu significa filho de Timeu. Filho, Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Filho de Timeu ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para aquele homem. E enquanto falava de Jesus, o seu coração se enchia de graça, se enchia de fé. E ele, na fala que ele teve, né, aliás, com a evangelização, ele ficou sabendo que Jesus era o filho de Davi. Jesus era o herdeiro do trono. Que Jesus era o salvador do mundo. Que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Aquele que viria, o prometido. Então, ele ouve as pisadas, que ele era cego. Ele ouve as conversas, aquela multidão caminhando pelaquela estrada e Jesus ali. E ele percebe que era de fato o seu dia. Então ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a fazer uma oração. Ele se dirige a Jesus, em meio à multidão. E ele diz ousadamente, ele diz com ousadia, com coragem. Ele proclama algo que muitos tinham medo de falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, herdeiro do trono, tenha compaixão de mim. Jesus, o ungido esperado, tenha compaixão de mim. Estou parafraseando tudo que significa quando se diz Jesus, filho de Davi. Que oração corajosa, que oração impetuosa, que homem que estava determinado a que Jesus o olhasse. E então as pessoas falaram assim: cala-te, homem, deixa de gritar, você está incomodando, pare de falar isso. Sempre tem aqueles que nos impedem. O texto diz isso. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chame-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
Coisa linda, amado. Eu tenho uma notícia muito boa. Jesus está vivo. Jesus está aqui. Jesus está aí. E nós podemos, em nome de Jesus, falar a Deus, falar com o Senhor. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Senhor, tenha piedade de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, veja a minha situação. Ele está vivo. O fato aqui na vida do Bartimeu é que muitos queriam que ele ficasse calado, queriam que ele não falasse, intimidaram ele, mas ele resoluto disse: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Na jornada cristã não é fácil. Sempre existe aqueles que vêm como mensageiro do diabo, como mensageiro do próprio ser humano, nos impedir ou nos trazer palavras que desmonte a nossa fé, desmonte o nosso alvo, desvie o nosso alvo. Mas é preciso ser resoluto, como foi o Bartimeu. Ele não atendeu às vozes que falavam, as pessoas que diziam, as pessoas que se prontificaram para dizer: não incomode o mestre, você está sendo incômodo. Então, muitos cristãos saíram, voltaram atrás, calaram, pararam de orar, pararam de clamar, porque escutaram vozes, escutaram sugestões, escutaram opiniões. Mas como este homem o fez, ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi. E Jesus está vivo. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus está vivo. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Então não desista de servi-lo, não desista de buscá-lo, não desista de clamar, não desista de estar em sua presença. Ainda que muitos se levantem contra esse fato, diga não em nome de Jesus e diga sim a Jesus, porque ele é aquele que nos acorda. Bartimeu estava diante do rei de Israel. A sua palavra foi certa: filho de Davi, herdeiro do trono, tenha misericórdia de mim. Bartimeu estava diante do Salvador do mundo. Ele estava diante daquele que justifica e nos purifica e nos santifica e perdoa os nossos pecados. Da mesma forma, nós estamos diante dele. A Bíblia diz: se nós o buscarmos com o coração, com todo o coração, nós seremos abençoados. A Bíblia diz: clamais-me-ei, responder-te-eis e mostrar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Vamos clamar ao Senhor. Se Ele quiser responder positivamente ao nosso querer, Ele responderá. E se não, Ele continua sendo o mesmo filho de Davi. Porque de uma coisa é certa: precisamos confiar nele. Precisamos entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. E o que Ele tem para nós é melhor do que nós merecemos. E muitas vezes nós não compreendemos. Mas acredite, Ele está na direção. Ele está no controle. E é bom nós sabermos disso e nos deleitarmos nisso e descansarmos no Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aqui, enquanto vivermos, nós temos que viver pela fé. Não podemos vê-lo, não podemos tocá-lo, não podemos ouvir de forma assim audível o próprio em carne, mas Ele fala pelo seu Espírito, Ele fala pela sua palavra. E nós temos que crer nesta palavra, como Ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele é o Deus que responde à oração dos seus filhos. Ele nunca nos deixou sozinho. Ele não nos deixou órfão. Ele mandou o seu Espírito para estar conosco. Até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. O Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana à Distância. De segunda a sexta, das 9 às 10 horas, estamos aqui proclamando a palavra de Deus. Lembre-se, você pode viver sem Jesus, mas é terrível morrer sem Ele. Lembre-se também, você pode conhecer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não amá-lo. Mas é impossível você amá-lo sem conhecer as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, porque a igreja não é a arca. Jesus Cristo é a arca da aliança. Ele é o Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.